Rádio Bandeirantes. Bom dia para você que está ligando agora, 4 horas e 20 minutos, 20 minutos e meio. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Valdemir, nosso ouvinte, ele disse que essa semana, ao trocar de canal na TV, a atenção dele foi despertada por um religioso, né, cristão. Deve ser um pastor evangélico ou que criticava outras igrejas cristãs em razão da explicação dada quanto à ocorrência de um nascimento. Ele dizia que uma criança nasce por vontade ou ato de 2 adultos, ao passo que outras igrejas diziam que uma criança nasce por vontade de Deus. Mas, Valdemir, aí que tá, não é a mesma coisa, Valdemir? Que a gente vem batendo aqui pelo ar há quanto tempo, mas a gente tem que... Eu sinto necessidade de fixar a ideia numa coisa só, para poder vocês raciocinarem um pouco mais. Às vezes eu tenho que partir de ideia religiosa para poder me fazer entender melhor, né? Quando a gente fala puramente em teosofia, em esoterismo, teosofia é um dos nomes do ocultismo, né? E é ocultismo porque a maioria não vai entender, por isso que é oculto ainda, né? A gente não faz de propósito, ninguém só nega conhecimentos. Se eu fosse falar tudo que a gente conhece aqui, e eu não sei nada ainda, hein? Ninguém iria acreditar. Fica parecendo conto de fada, né? E o mundo vive de conto de fada. Quanto de aposta tem nas loterias da Caixa, por exemplo, né? O mundo vive de sonhos e, no entanto, você não pode sonhar com relação ao mundo das ideias, né? Como dizia o Thomas Morus, ou Thomas More, né? O da utopia, né? A vida inteira é utópica. Não é só a utopia do livro dele, não. Ele não era iniciado nesses mistérios, né? Não existe uma forma ideal de governo, uma forma ideal de verdade. Não existe nada tão perene a não ser a própria continuidade da vida, seguindo um plano cósmico. Eu quando insisto aqui todos os dias falando disso, que nós temos 7 dias da criação, mais 2, mais 1, num total de 10, né? Aí se você apelar para a Cabala, né? 10 dias da criação, por quê? Porque são 10 sefirotes. As 3 de cima, formando o triângulo superior, elas são o plano arquetipal. O Carl Gustav Jung, pai da psicologia, acreditava nessas coisas também, estudava isso. É o pai da psicologia. E ele acreditava nesse plano arquetipal, os arquétipos de Jung, né? Que a gente já vem com determinados arquétipos, ou uma tendência, uma espécie de um DNA que nos foi colocado por quem nos criou no plano físico, mental, abstrato. Aí o Jung não dizia, né? Como é que ele ia dizer isso? Eu é que estou dizendo aqui. Físico, mental, abstrato. Então nós somos construídos numa escala angelical. Então o pastor que está divergindo do outro também. O meu inimigo também. O cara que está me dando 2 tiros na minha cabeça também. O preto, idem. O amarelo, idem. O branco, idem, né? Tudo é criado no plano físico, mental, abstrato, porque são criações do 5º poder da yoga. Isso demanda muito estudo, muita paciência, para poder fazer ligação dos pontinhos direitinho. E você entender que bicho é esse. Já viu no jornal, quando vem lá, ligue os pontos aqui. Aí o pessoal pega uma caneta, vai ligando e surge um cachorro, por exemplo, né, da ligação dos pontinhos. A mesma coisa isso aqui. Você tem que saber ligar os pontos. Quando você diz que um pastor, por exemplo, evangélico, está criticando outras igrejas, né, e dizendo que... O que você quer com isso, Valdemir? Você quer dizer que deveria haver uma unanimidade nas igrejas evangélicas? Mas não há unanimidade sobre o conhecimento de Jesus. Senão o mundo inteiro seria cristão, né? E a religião maior do mundo ainda lá no Oriente não é o cristianismo. O mundo tem 7 bilhões de habitantes hoje, né? E os católicos são quantos? Os cristãos são quantos hoje? Sei lá.
1,5 bilhão, e o resto? É tudo pagão, vai tudo pro inferno? Não é assim. Cada um tem a sua religião e acha que ela é portadora da verdade. E o que tem isso? Nós temos que aprender a deixar o outro. Se Deus nos dá livre-arbítrio, como é que a gente não dá livre-arbítrio ao semelhante para ele pensar da maneira que ele quiser? O semelhante não pode entrar em contato comigo aqui e me obrigar a falar o que ele quer que eu fale. Ora, ele que trata de entrar aqui na Bandeirantes, ser jornalista, formar em jornalismo, direito, que nem eu, estava fazendo até mestrado em direito, estuda bastante e vem pro ar, pro microfone para falar. Mas não adianta querer me dizer, porque às vezes eu tô tão acostumado com gente corrigindo, esses 40 anos que eu tenho de Bandeirantes aqui, o indivíduo manda um e-mail para corrigir ou uma carta, né? Na própria carta que ele está me corrigindo, ele comete 3, 4, 5 erros para me corrigir um. O que tem isso? Mas ele não sabe que o erro é condição de evolução do ser humano. A pessoa que quer mostrar a minha incoerência, ela não sacou ainda que a incoerência é indispensável para a evolução. Não existe pessoa coerente que você vai ser coerente com o quê? Coerente com o absoluto? Cadê o absoluto? Onde é que está o absoluto? O absoluto não tem qualidades, né? A própria ideia de Deus que a humanidade forma, mesmo as religiões orientais, né? Budismo, a religião muçulmana e outros, né? Não tem o sentido que as religiões entendem. Mas o ser humano não tem culpa disso também. Você acha que o ser humano que é sunita ou xiita, ele tem culpa de pensar como ele pensa? Né? Ele não consegue, porque ele estabeleceu um limite para ele ali, é aquilo que ele acredita. Aí você fala, é um fanático, né? Ele põe bomba no corpo e explode. O que vai fazer? O que a gente pode fazer? Nada, né? Jesus cansou de falar, não julgueis para não seres julgados. O que você tá dizendo no e-mail seu é que um próprio pastor evangélico está julgando o outro, quer dizer, fazendo aquilo em nome de Jesus que Jesus não queria que fosse feito. Porque Jesus, como um grande mestre esotérico que era, muito superior a que qualquer cristão possa entender hoje, ele não estava brincando, não. Nós não temos condição de julgar ninguém. Nós nascemos no mesmo plano mental abstrato. Nós somos manas, ou mental abstrato em sânscrito, em forma angelical. Nós caímos aqui como maná que cai do céu, para ganhar experiências, se alimentar de experiências e voltar à casa paterna. É complicado entender isso mesmo. Então, tanto faz. Para aquele Deus onipotente, onisciente, onipresente e tal, porque ele está em tudo, né? Ele tem que estar nas fezes de porco dentro de um chiqueiro também, porque tudo é criação dele. Ele está na cabeça dele, ele está no diabo que ele criou também. Ele está nos anjos mais bonzinhos que existem, nos mauzinhos, nos discos voadores, nas naves espaciais, no cara que está soltando bomba atômica em cima de uma cidade. Ele está em tudo, senão ele não é Deus. Ele não é onipresente, ele tem que estar presente em tudo. E as pessoas não raciocinam. Se ele está presente em tudo, ele está presente naquele que está criticando e no criticado. Como é que justifica isso? É simples, é tão simples para justificar. A minha avó já dizia, Deus escreve certo por linhas tortas. Esse Deus tão famoso que a gente fala dele, todo mundo fala dele, e ninguém sabe o que é, porque a gente fica antropoformizando, ou dando forma humana num Deus que ele não tem. Quando ganha a forma humana, né? Já é criação dele. Criação dele não é ele. Nós não sabemos o que ele é. Nós só vamos saber o que ele é no final dos dias da criação. No final dos dias da criação, nós voltaremos à substância raiz, ou mula prática, como Blavatsky ensina. Nós vamos para dentro dela, e lá dentro dela nós vamos saber, né? Quem é esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que está em tudo, que a gente pode chamar de Espírito Santo também, se você quiser, né? Mas ele está dentro de nós como chama crística. Crística não é nome de gente, e nem búdica, né? É nome de um plano de matéria superior a esse que estamos vivendo. Mas nós estamos no mental concreto ainda. Mental concreto é você ficar somando dinheiro só. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 vezes 3, 28 vezes 6 dá 24, né? Eu até esqueço quanto dá aí.
O quê? 24 milhões que eu já consegui amealhar e botar no banco. Aí o banqueiro, eu faturei apenas 2 bilhões e 300 milhões esse ano, né? Mas o ano que vem, se Deus quiser, tudo em nome de Deus, né? Faturaremos 3 bilhões de dólares, né? Grande coisa, a humanidade não se sustenta só com dinheiro. A humanidade está se afastando daquilo que a gente chama de coisas de Deus. Ou coisas do raciocínio, né? Cadê os grandes filósofos, os grandes pensadores, aqueles que se atreveram a tentar mudar a cabeça do ser humano para ele deixar de ser infeliz, né? Deixar de sentir pena de si mesmo. Ele não sabe que ele próprio é Deus. Dentro do ventrículo esquerdo tem uma luz, né? Quando o indivíduo se transforma num iluminado, e ele pode se transformar em iluminado como muçulmano, como católico, como evangélico, como espírita, como ateu até, ele precisa acreditar que haja uma geração, e essa geração, vamos supor, não pode ser espontânea, mas se quiser chamar Deus de geração espontânea também, ele não fica bravo. Eu estou cansado de ver gente dizer que Deus é uma geração espontânea. Tudo bem. Mas que molde que essa geração espontânea segue? Porque parece haver um plano. A ciência hoje, ela sabe disso. Todo mundo desconfia que há um plano sendo seguido. Se há um plano, a vida é para frente e para o alto. Não tem nada pronto, não tem nada acabado. Cadê o certo? Cadê o errado? Não existe. Não existe. Só vamos chegar ao certo, ou aquilo que nós possamos acreditar como verdade absoluta, no final dos dias da criação. Quando voltarmos para dentro do absoluto, quando o absoluto nós formos, quando nos tornarmos iguais a esse pai aí, né? Não é nem pai, porque não tem sexo, não tem nada, não tem braço, não tem perna, não tem coisa nenhuma, né? É uma matéria animada, que nós não sabemos, não adianta você querer ficar matutando, né? Eu poderia até estender esse tipo de comentário e dizer muito mais coisas, mas ninguém iria entender coisa alguma disso aqui, né? Se você soubesse o que tem dentro dessa matéria, que é amorfa, sem forma, onde não há presente, passado e futuro, onde não há nada, se você soubesse o que tem ali dentro, né? E que escola iniciática para valer sabe disso, né? Ora, criaria pelo em ovo, viu? De tamanha surpresa de saber o que tem ali dentro, né? E cadê esse Deus, então, que o pessoal tanto fala dele ainda? Está muito distante de nós não temos condições de entendê-lo. Aí nós pegamos e aceitamos como Deus, né? Alguém que está subindo a escada de Jacó, pronto. Se um adepto, segundo degrau da escada de Jacó, aparecer para você que mostrar os poderes dele, é o segundo degrau apenas da escada de Jacó, um adepto da boa lei, você vai achar que ele é Jesus voltando, que ele é Deus aqui na terra e tal, né? E, na verdade, Jesus é o 6º degrau. Aí você fala, o Carvalho está diminuindo Jesus é Deus. Ué, mas eu também sou. Quando Jesus disse, todos podem ser iguais ao Pai, né, iguais a mim perante o Pai, ele queria dizer que todos nós temos o direito, aliás, o dever de tentar subir a escada de Jacó. Porque se a gente ficar pelo caminho aí, nós não vamos estar seguindo aquilo que o Pai do Cristo quer que a gente faça, para frente e para o alto, seguindo um plano cósmico. Então tá tudo certo, Valdemir. Tá tudo certo. Deixa um criticar o outro, o que vai fazer? Eu não sirvo mais para criticar ninguém, eu levo tudo na gozação, na brincadeira. Você não vê aqui quando eu pego uma notícia qualquer, eu transformo logo em brincadeira, né? Eu sei como o ser humano é, eu conheço a índole humana, o ser humano é uma criança ainda, né? Adianta você ficar brigando com criança, né? Meu Deus, só se usar o pote número 13 nele, né? Porque eu não posso contar essa piada aqui que é meio suja ainda. Mas o pote número 13 pode resolver, sim. Uma hora a gente conta isso aqui, mas ainda tá meio cabeluda essa piada ainda. Valdemir, a gente não tem que esquentar a cabeça com os outros, né? Eu não consigo mais ficar metendo o pau em todo mundo. Ah lá a roupa dela. Ah lá ele. Aquele cara é viado. Aquele não é. Aquele ali não presta. Ih, mas que ladrão. Que um canalha desgraçado. Gente, se você tirar o mal da sociedade, acaba o bem também.
porque é a árvore dos frutos do bem e do mal. É o alfa. E Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, ou eu sou o senhor do raciocínio. Alfa e ômega, no sentido horizontal. Eu sou o enviado do segundo trono, né? Eu sou um avatar, um ser muito superior à humanidade, porque ele é de dias da criação anteriores, né? Eu estou aqui só para ajudar. Aí depois que ele morreu, virou o que virou, quer dizer, né? Paulo criou o catolicismo, né? Depois houve os primeiros cismas dentro do catolicismo. Nós tivemos aí os dois cismas que criaram as primeiras religiões protestantes, vamos chamar assim, né? E depois vieram as outras. Hoje são 2.000 religiões. Se Jesus não consegue manter com o seu conhecimento unanimidade, você imagine o coitado do Carvalho que está aqui, manter unanimidade em cima do que eu estou falando. Eu nunca disse que eu sou unânime naquilo que eu estou falando, que eu só prego verdade. Eu só prego mentira. Mentira é tudo que sai da mente. Eu não consigo pregar verdade porque eu não sei o que é a verdade absoluta. E ninguém sabe. Mesmo os enviados divinos, eles não têm autorização e não sabem o que é essa verdade cósmica. A verdade total. Por quê? Porque não aconteceu ainda. Ainda não aconteceu. Como é que você vai saber o que não aconteceu? Você pode dar uma de profeta. Aí você vai ver na Bíblia, Elias, né? Agora, quando você estuda Elias planejando a vida de Cristo, né? Aí, quando você entender Elias, ou Hélio, ou Eli em aramaico, né? Você vai entender quando Jesus estava na cruz e disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que traduziram errado. Traduziram: por que me abandonaste? Ora, pelo amor de Deus. Aquilo traduzido correto é: por que me glorificaste, me permitindo esse sacrifício pelo qual estou passando agora, né? Mas o ser humano tem que achar que tem alguém se sacrificando por ele, se arrebentando por ele, se matando por ele. E adiantou alguma coisa isso? Não. Adianta alguma coisa? O mundo melhorou? Melhorou coisa nenhuma. Cada um tem que melhorar a si mesmo. Não adianta você ficar criticando, julgando as pessoas. Você tem que julgar primeiro a si próprio. Mas também não pode julgar com tamanha severidade. Você tem que compreender quem você é, a criança que você é, os pensamentos idiotas que passam na sua cabeça. É porque você é criança ainda. Você não é culpado, não tem diabo nenhum fazendo você se transformar nisso, né? Não existe isso. Existe o princípio do bem e do mal. Tem hora que parece que tem alguma coisa. É claro, existe desencarnado pentelhando a vida da gente aqui, sim. Mas isso aí é por motivos kármicos, né? Isso você vai ver no espiritismo kardecista, em igrejas evangélicas também, os passes magnéticos, etc., né? E tem gente que até vê, agarrado na aura do indivíduo, o cama-roupa ou o corpo astral lá do desencarnado que está ali. E que muitas vezes está pensando que está ajudando, mas está atrapalhando. E o outro tem débito kármico com aquele desencarnado. O desencarnado está ali soprando no ouvido dele um monte de besteira. E muitos crimes são até praticados por isso. Mas cadê que o ser humano tem condição ainda de aceitar um negócio desse? Não é aceitar. É mexer tanto com isso que isso aí passa a ter uma lógica, né? Não a lógica daqueles que possam ser considerados como fanáticos, não é isso. É uma lógica superior à que o próprio Aristóteles ensinou pra gente, que é uma lógica concreta do Aristóteles. Eu estou falando de uma lógica abstrata, que ela só ganha sentido depois que você supera um pouquinho mais a você mesmo e não aos outros.